Oi, segundo ano, tudo bem? Eu vou fazer a continuação da gravação da resolução dos exercícios da lista, tá? Essa lista aqui de gases, eu fiz do 1 ao 7 com vocês, agora eu vou fazer do 8 ao 13 para a gente finalizar essa lista aí, ok? Então vamos lá. Tá aqui então, exercício 8, diz assim, certa massa de gás sofre transformação do estado A para o estado B, conforme indica a figura. Determine a temperatura TA. Vamos dar uma olhada aqui. Nós temos aqui ó, uma pressão 7, um volume 3, um volume 1. O que está acontecendo aqui? O gás ele está nesse estado A, onde ele tem uma pressão de 7 atm e um volume de 3. Ele vai passar para o estado B, onde ele continua tendo a mesma pressão e ele passa para um volume menor. Repare que é o seguinte, que ele está aqui, ó, vou tentar fazer de vermelho aqui, ele está numa isoterma, ele está em uma curva de temperatura e ele vai para outra curva de temperatura. Ou seja, ele sofre uma alteração de temperatura. Então, ele tinha uma temperatura TA, ele passa a ter uma temperatura TB de 200 Kelvin. Ele tinha um volume de 3, ele passa a ter um volume de 1. E ele mantém a mesma pressão de 7. Então, essa transformação ela é isobárica, isovolumétrica ou isotérmica. Bom, como que foi mantido foi a pressão, então essa é uma transformação isobárica. E aí nós temos o seguinte, vocês lembram aqui que a fórmula é essa daqui, ó, né? P1, V1, T1 igual P2, V2, T2. Como a pressão ela é a mesma, é isobárico, então a gente vai tirar a pressão aqui dessa forma. Então vou ter só os volumes e as temperaturas. Aqui a nossa temperatura já está em Kelvin, então não precisa fazer transformação. E o volume aqui está em litros, a gente pode deixar litros mesmo, não tem problema, tá? Então vamos lá. O volume no estado 1, o estado 1 no caso é o estado A. O estado A, então nós tínhamos um volume de 3 litros e uma temperatura TA, que a gente não sabe, que é o que o exercício está pedindo. Depois nós temos uma pressão, mantém a mesma pressão, já cortamos ali, o volume é 1, então nós temos um volume de 1 litro e a temperatura passou a ser de 200 Kelvin. Esse cara não precisa pôr. Então, a gente usa esse cálculo aqui, ó, a gente passa multiplicando aqui, TA vezes 1 é TA, 3 vezes 200 é 600 Kelvin. Então, a temperatura passou, né? Ela era de 600, era aqui, ó, de 600, passou a ser de 200 Kelvin, ou seja, a temperatura baixou, né? O volume também baixou. O volume ficou 3 vezes menor, ele era 3, passou a ser 1. A temperatura também ficou 3 vezes menor, de 600 Kelvin para 200 Kelvin. Ok? É só isso. Resposta número 8. Vamos para o próximo. Está aqui o exercício 9. O diagrama indica a transformação gasosa AB de um gás perfeito cuja temperatura inicial é 200 Kelvin. Nós temos aqui temperatura inicial, né? Temperatura de estado 1, vou anotar aqui, temperatura 1 é 200 Kelvin. E vamos dar uma olhadinha no gráfico. Nós temos aqui estado A, vou colocar colorido aqui, estado A, nós tínhamos um volume de meio metro cúbico e uma pressão de 2 Pascal. Quando tem assim Newton por metro quadrado, é o mesmo que Pascal, tá? Isso aqui é o mesmo que Pascal, Newton por metro quadrado. Bom, então a gente tinha meio litro e 2 pascais. Depois passou para o estado B, onde a gente tinha 2 litros e 8 pascais de pressão. Então, com essa temperatura aqui, e ele pergunta qual é a temperatura final. Repare que mudou o volume, nós tínhamos volume de meio, foi para 2, mudou a pressão, foi de 2, foi para 8, e a temperatura vai alterar também. Isso aqui não é uma isoterma, essa linha aqui. Né? Ele está saindo de uma isoterma que poderia estar aqui para uma outra isoterma que pode estar aqui. Tá? Então ele está mudando a temperatura, está mudando tudo. Então vou colocar na fórmula aqui, vou até tirar essa temperatura aqui de cima que não precisa. Então, vou colocar assim, ó, P1, V1, T1, P2, V2, T2. A pressão no estado A. Nós tínhamos uma pressão de 2 pascais. Depois um volume de meio metro cúbico. Meio metro cúbico e uma temperatura no início de 200 Kelvin. Depois, no segundo estado, que é aqui no B,
nós temos lá uma pressão de 8, um volume de 2 e uma temperatura que nós não sabemos. Temperatura no estado B, vou colocar B aqui, é o que a gente vai encontrar agora. Então, vamos fazer essa multiplicação aqui em cima, essa aqui e essa daqui, né? Claro, depois fazer cruzado. Então, vamos lá. 2 vezes meio é 1. 1 sobre 200. Do lado de lá, 8 vezes 2 é 16. E nós temos aqui a temperatura do estado B. Fazendo cruzado aqui, então nós temos temperatura do estado B é igual a 200 vezes 16. Vamos fazer aqui embaixo? Vou fazer assim, ó, 16 vezes 200, que eu coloco esses zeros aqui para fora e baixo eles aqui. 2 vezes 6 é 12, 2 vezes 1 é 2, com mais 1 é 3. 3.200, ou seja, a temperatura no estado B é de 3.200 Kelvin. Tá? Essa aqui é a resposta. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que nós tínhamos? Aumentou o volume, aumentou a pressão e aumentou a temperatura. Tudo aumentou aí nesse caso. Tá bom? Beleza, vamos para o próximo exercício. Está aqui o exercício 10, vamos dar uma olhada. Certa massa de gás, inicialmente no estado 1, é levada por transformações sucessivas até o estado 3. Ele vai sofrer duas transformações sucessivas. Do estado 1 para o estado 2, vou colocar aqui, ó. Estado 1 ele vai para o estado 2 e depois ele vai para o estado 3. São duas transformações, conforme indica o diagrama aqui. Aí determine letra A, T1 e letra B, V1. Vamos dar uma olhadinha aqui o que acontece. No estado 1, nós tínhamos uma pressão de 10 e um volume de 3. Quando ele passou para o estado 2, a pressão baixou para 6 e o volume aumentou para 5. Certo? Então, aqui nós temos 4 informações. Agora, veja só que a temperatura aqui, do 1 para o 2, é a mesma, porque nós temos aqui uma isoterma. Ó. Todos os pontos em cima dessa linha, dessa curva, tem a temperatura T1. Certo? E depois, quando ele passa do estado 2 para o estado 3, a temperatura está aqui, a 100 Kelvin, o volume dele cai para 3 de novo, que era o mesmo volume que ele tinha lá no estado 1, e a pressão passa a ser de 6, que era a mesma pressão do estado 2. Então, do 2 para o 3, ele sofre uma transformação isobárica. Do 1 para o 2, nós temos aqui uma transformação isotérmica, vou abreviar assim, isotérmica, e aqui, do 2 para o 3, nós temos uma transformação isobárica, vou deixar assim, ó, isobárica, ok? Aí vamos lá, letra A está pedindo para calcular a temperatura T1, vamos usar essa fórmula aqui, né? P1, V1, T1, P2, V2, T2. Vamos dar uma olhada se a gente consegue, olha só. Nós tínhamos aqui, ó, na transformação isotérmica, se eu cortar aqui o T e o T, né, eu vou ter PV e PV. Só que as 4 informações eu já tenho. No estado 1 e no estado 2 eu já tenho as 4. Ó. Eu tenho aqui o 10 e o 3, eu tenho o 6 e o 5. Então, não vai dar para usar do 1 para o 2. Eu vou fazer do 2 para o 3. Tá? Que daí eu consigo fazer o cálculo. Olha só. Deixa eu apagar isso aqui. Isso, assim. Vou fazer do 2 para o 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, estado 2, estado 2, estado 2. E aqui eu vou colocar estado 3. 3, 3 e 3. Então, vai ficar assim, ó. Pressão no estado 2 era 6. O volume no estado 2 era 5. A temperatura no estado 2 é T1. A gente não sabe quanto é. É o que está lá marcando como T1. Agora, aqui, ó, no 3. Nós temos uma pressão de 6, um volume de 3 e uma temperatura que está marcando aqui do lado, ó, 100 Kelvin. 100 Kelvin. Ok? Vamos fazer essas multiplicações aqui e depois a gente faz multiplicação cruzada. Então, nós temos 30 sobre T1 igual a 18 sobre 100. Fazendo multiplicação cruzada, vamos ter assim, ó, T1 é igual a 30 vezes 100 é o 30 com mais 2 zeros. E o 18 que é multiplicar com T1, eu já vou passar dividindo, tá? A gente pode fazer essa divisão como está aqui. Se quiser simplificar, 3.000 é 1.500 por 9, né? Dá para dividir por 3 aqui ainda, vai dar 500 por 3
500 por 3, a gente vai fazer esse cálculo aí, 500 por 3, inclusive aqui a resposta já está 500 por 3, ó. Mas só para a gente saber mais ou menos quanto é, vai dar uma dízima aqui, né? Se eu pegar o 5, dá 1, sobra 2, baixo 0, dá 6, dá 18, sobra 2, baixo mais 1, 0, dá 6 de novo. 166 vai dar dízimo eterno aqui, né? Então, aproximadamente 166,7 Kelvin. Tá? Essa é a resposta em número decimal e esta aqui é a resposta em fração. Beleza? Bom, agora ele pede a letra B, ele quer o volume 1. O volume 1, que é isso aqui, ó. Que a gente não sabe, não tem nenhum ponto aqui, né? Mas a gente pode pegar esses pontos aqui, ó, esse ponto aqui, ou esse ponto aqui, para poder fazer o cálculo, tá? Vamos pegar, por exemplo, esse ponto de cima aqui. Vamos lá, o que eu tenho no ponto de cima? Eu vou usar como... vamos pegar esse que a gente não sabe, né? Vamos pegar um ponto que a gente conhece. Por exemplo, ponto 1 aqui, ponto 1. Então, vou pegar P1, V1, T1, igual. Eu vou chamar isso aqui de 4 agora, tá? P4, V4, T4. Bom, a temperatura T4 é essa daqui, ó. A gente já sabe que temperatura é essa aqui, ó. É 100 graus. Então, aqui embaixo, eu vou colocar 100. Desculpa o garrancho aí, gente. A mesinha não está ajudando, tá? Depois, a temperatura T1 aqui é essa temperatura aqui, ó, que a gente já calculou aqui, ó. Que deu 500 sobre 3. Eu vou deixar aqui em forma de fração mesmo, tá? 500 sobre 3 aqui embaixo. Agora vamos ver as pressões. A pressão no ponto 1 era 10 e o volume era 3. No ponto 4 agora que eu escolhi, tá aqui, ó. Nós temos aqui pressão 10 e o volume nós não sabemos. V1. Vou fazer esse cálculo aqui agora. Já multiplicando 10 vezes 3 e multiplicando por 100, vou colocar aqui, ó. Vai dar 30, com 100 são mais 2 zeros. E depois nós temos ali 500 dividido por 3 vezes o 10, que vai multiplicar. Então nós temos 5.000 dividido por 3 vezes V1. Beleza? Então tá. Agora o que a gente já pode fazer aqui? Eu já posso cortar 3 zeros daqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Passo 3 multiplicando dá 9. E esse 5 que está multiplicando passa dividindo. Vai sobrar V1 aqui. 9 quintos a gente não sabe quanto é, mas a gente sabe quanto é o dobro. 18 décimos. 18 décimos é 1,8. Olha a unidade, é litros. Então é litro. Ok? Cortou um pouquinho ali o vídeo, mas eu acho que deu para perceber. 18 sobre 10 ali, tá? Beleza, pessoal? Então, só assinalar aqui, ó. Essa aqui é a resposta da letra B. Vou colocar aqui letra B aqui. E a letra A aqui. Tá? Com a rabisqueira aí, mas acompanhando o vídeo tem alguma lógica, né? Beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida nesse exercício aqui, eu faço qualquer coisa, eu faço um outro vídeo explicando de novo com mais calma, somente a letra B, tá bom? E com menos rabisco. Só me pedir que eu faça outro. Vamos lá, para o próximo exercício. Exercício 11 está aqui, e ele diz assim: determinada massa de gás sofre as transformações indicadas no diagrama da pressão em função do volume. Determine as temperaturas nos estados B e C. Vamos dar uma olhada aqui então. O que acontece com esse gráfico aqui, esse gás nesse gráfico? Ele sai daqui, ó, de uma temperatura de 300 Kelvin, ele sofre uma transformação, vai para o estado B. Já dá para perceber aqui que ele mudou a pressão de meio para 1,2 atm, só que o volume permaneceu o mesmo, 8. Então, nesse trecho aqui, ó, nesse pedacinho aqui, nós temos uma transformação isovolumétrica. Ok? Depois ele sofre outra transformação, de B para C. De B para C, ele manteve a mesma pressão aqui, ó, a mesma pressão, 1,2. Ele aumentou o volume e manteve a mesma pressão. Então, esse trecho aqui, nós temos uma transformação, isobárica. Vou deixar isob aqui. Isobárica. Então, primeiro uma transformação isovolumétrica, depois uma transformação isobárica.
ok? Ele está perguntando quais são as temperaturas no ponto B e no ponto C. Então, no ponto B você tem uma isoterma que deve passar mais ou menos aqui. Aqui no ponto C você tem outra isoterma que deve passar aqui. E aqui no A você deve ter uma outra isoterma que deve passar por aqui. São 3 isotermas, ou seja, são 3 temperaturas diferentes. Quanto mais para fora, nós já vimos isso no vídeo que eu expliquei para vocês, quanto mais para fora aqui, maior é a temperatura. Beleza? Tá. Então vamos lá. Como a gente pode achar a temperatura no ponto B? Se eu colocar essa fórmula aqui, P1, vou colocar mais para cima que cabe. P1, V1, T1 igual P2, V2, T2. Vamos chamar o 1 vai ser o A, o 2 vai ser o B. Vamos dar uma olhadinha aqui que nós temos de dados, de informações aí. No ponto A, que é o primeiro aqui, a pressão é meio, o volume é 8 e a temperatura é de 300 Kelvin. Beleza? E no próximo, que nós queremos saber o ponto B, nós temos 1,2 de pressão, nós temos um volume agora continua sendo 8, porque é isovolumétrico, e nós temos uma temperatura que a gente não conhece, é o TB. Repare que como é isovolumétrico, esse 8 aqui você corta com esse 8, você já poderia ter cortado antes, tá? Volume com volume aqui. É isovolumétrico, né? Trabalhar só com a pressão e a temperatura. Então vamos lá, já cortei ali, vamos fazer assim, ó, multiplicar cruzado aqui. Meio vezes TB, vou colocar aqui, meio vezes TB igual 300 vezes 1,2. Se você fizer a continha aqui do lado, ó, pegar o 300 aqui, você vai multiplicar assim, ó, fica mais fácil. 0, 0, 6, 3, uma casa com vírgula, 360. 360. Vamos passar o meio dividindo. Toda vez que eu divido um número por meio, ele dobra. Então, 360 dividido por meio, nós vamos ter aqui o dobro, que é 720, como a temperatura, e nós estamos trabalhando no sistema internacional, Kelvin. Então, essa aqui eu achei a temperatura no ponto B. Tá? Falta achar no ponto C. Vamos fazer a mesma coisa, só vou mudar os dados para o ponto C. Eu posso continuar usando o ponto A, ou eu posso usar as informações do ponto B, tá? Para fazer a transformação. Agora, repare que de B para C, como é isobárico, a gente vai cortar a pressão. A fórmula fica menor. Então, eu vou fazer isso, do B para o C. Tá? Vou colocar assim, ó, PB, VB, temperatura no estado B, igual pressão no estado C, volume no estado C, temperatura no estado C. Vamos lá. Qual é a pressão no ponto B? Bom, só de olhar aqui, né, como eu já falei que é isobárico, então a gente vai cortar aqui pressão. Vou cortar a pressão fora. Vou trabalhar só com volume e temperatura. O volume do estado B é 8. E a temperatura no estado B a gente calculou aqui já, ó, 720. Do outro lado, nós temos no ponto C um volume de 10 litros, aqui, 10 litros, e uma temperatura que a gente não sabe, vou colocar TC aqui. Fazendo multiplicação cruzada, nós temos o seguinte, TC, 720 vezes 10 é 7.200. E o 8 que eu multiplicar com TC, eu já vou passar aqui dividindo. Tá? Opa, cortou. Deixa eu voltar. Deixa eu arrumar aqui a página para ficar certinho para vocês. Aqui. De novo. TC vezes 8. Já vou passar o 8 dividindo. 720 vezes 10 é 7.200 e o 8 passou aqui dividindo. Ok? Agora sim. Então agora fica assim. Vamos simplificar isso aqui? Se eu simplificar aqui por 2, metade de 7.200 é 3.600. E metade de 8 é 4. Simplificando mais um pouco. Metade de 3.600 dá 1.800. Metade de 4 é 2. E aí, finalmente, 1.800 dividido por 2 é 900 Kelvin. Essa é a temperatura no ponto C. Ok? Então, repare que a temperatura foi subindo. Nós tínhamos 300 Kelvin no ponto A, depois passou para 720 Kelvin no ponto B e, finalmente, 900 Kelvin no ponto C. Cada uma em uma isoterma. Ó, essa aqui seria a isoterma de 720, né? E essa aqui seria a isoterma de
900 Kelvin. Beleza, pessoal? Ok, é isso. Vamos para o próximo exercício. Exercício 12. Uma massa gasosa ocupa um volume de 20 litros em condições normais de pressão e temperatura. Então, vou colocar aqui, ó, volume 1. Deixa eu tirar isso aí. Volume 1 igual a 20 litros. Nós temos uma temperatura inicial que é condições normais, então é 273 Kelvin, ou 0 graus Celsius, e uma pressão normal que é 1 atm. Certo? É o que está dizendo aqui, ó, condições normais de pressão e temperatura. Aí diz assim, se a pressão sobre o gás for dobrada, então a pressão vai dobrar, vamos ter aqui um P2 de 2 atm, dobro. E a sua temperatura foi elevada até 1040 graus Fahrenheit. Então, nós temos uma temperatura 2 de 1040 graus Fahrenheit. Aí ele pergunta, qual o volume que esse gás ocupará? Então, qual será o volume 2? Bom, seria fácil se não fosse só a questão do graus Fahrenheit, que a gente vai ter que fazer essa transformação aí. Tá? Então, vamos lá. Vou fazer aqui do lado. Vocês lembram das fórmulas de transformação? Nós temos quando a gente transforma Celsius para Kelvin, de Celsius para Fahrenheit e de Kelvin para Fahrenheit. Não sei se vocês lembram, a de Kelvin para Fahrenheit, ela é a mais chatinha, né? Aquela que fica duas frações dos dois lados da igualdade, mais difícil de calcular. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar de Fahrenheit para Celsius e depois de Celsius para Kelvin. Assim, eu acredito que fica mais fácil. Então vamos lá. Lembrando das fórmulas aqui, nós temos o seguinte, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, ok? Ou, passando esse 9 multiplicando, fica 9 dividido por 5, é 1,8 TC, aí esse 32 passar para lá positivo fica 32, e o TF fica sozinho que eu coloco do lado de cá, ou seja, tanto faz, qualquer uma das duas fórmulas serve. Depois aqui embaixo, de Celsius para Kelvin, nós temos TC igual a TK menos 273, ou TC, TK igual a TC mais 273, certo? Eu passo o menos 273 para o outro lado e ele fica positivo. Beleza, então vamos pegar essas fórmulas aí para fazer as transformações. Vou usar essa daqui e essa daqui, tá? Então, primeiro, 1040 graus Fahrenheit é igual a 1,8 TC mais 32. Vamos lá, passando 32 para cá, vai ficar 1040 menos 32 é 1008. 1008, o 1,8 que está multiplicando com TC já vai para o outro lado dividindo. E aí quem fica sozinho? TC. Então basta fazer essa divisão, a gente vai achar o valor do TC. Vamos achar um cantinho aqui para a gente fazer essa conta, fazer aqui desse lado aqui, ó. 1008 dividido por 1,8. Uma casa decimal vai ter que ter mais um zero aqui. Eu vou desprezar a vírgula. Deixa eu fazer de novo porque está meio bagunçado. 1008 dividido por 1,8. Vou colocar um zero aqui e para desprezar essa vírgula aqui. Então, o 18, vamos pegar o 100. Vai dar 5. 5 vezes 8 é 40, vai 4. 5 vezes 1 com mais 4 são 9, 90, sobra 10. Eu vou baixar o 8. E aí nós temos quanto aqui? Se 5 deu 90, 6 vai dar certinho, né? 6 vai dar 108. 108 sobrou 0, tem mais um 0 para baixar, 560. Ok, achamos o valor da temperatura em Celsius, 560 graus Celsius. Beleza, agora falta passar para Kelvin. Vamos fazer aqui desse lado. Vou usar a fórmula de baixo. TK igual, já passando direto o valor, 560 mais 273. Então, somando 560 com 273, o 0 com o 3 dá 3,
6 com 7 dá 13, vai 1. 5 com 2 é 7, com mais 1, 8. 833 Kelvin. Beleza? Tá, agora veja bem. Eu já sei aqui a temperatura 2, né? Que é o 2, essa temperatura aqui, ó. Temperatura 2, sei a temperatura 1, sei a pressão 1, sei a pressão 2, sei o volume 1, falta o volume 2. Vou usar a fórmula da equação fundamental dos gases ideais, né? E vai ficar assim, ó. P1, V1, T1 igual P2, V2, T2. Agora embaixo aqui, vamos substituir os valores. Ó. P1 é 1 atm, o volume 1 é 20 litros, a temperatura 1 é 273 Kelvin. Agora o segundo estado, pressão 2 é 2 atm, o volume 2 nós não sabemos quanto é, e a temperatura 2 nós acabamos de passar para Kelvin, deu 833. Vamos fazer as multiplicações aqui em cima e multiplicar cruzado. Então, 1 vezes 20 é 20, 20 vezes 833. Se eu pegar o 833, multiplicar por 20, colocar o zero aqui, 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 8 é 16. 16.660. Então, eu tenho aqui 16.660 igual 273 vezes 2, o dobro dá 546. 546 vezes o volume 2. Vamos passar esse 546 dividido, então nós temos 16.660 dividido por 546. Fazendo agora essa divisão chatinha para a gente encontrar a resposta final. Vamos lá. 16.660 dividido por 546. Se eu pegar aqui, ó, 1.666, será que cabe 3 vezes? Dá 1.500. Vamos tentar aqui, 3 vezes. 3 vezes 6 é 18. 3 vezes 4 é 12, com mais 1 dá 13. 3 vezes 5 é 15, com mais 1, 16. Subtraindo. Vou pegar aqui emprestado 6 vira 16, esse 6 vira 5, 16 menos 8 é 8, 5 menos 3 é 2, 16 menos 16 é 0. 28, baixa o 0 e continua o cálculo. Não dá, né? Não dá, vou ter que pôr mais um 0 e vou ter que colocar um 0 aqui e uma vírgula, né? Isso. Agora, continuando. 2.800, aqui vai dar 5, 6, 5. 5 vezes 6 é 30, foi 3. 5 vezes 4 é 20, com mais 3, 23, foi 2. 5 vezes 5 é 25, com mais 2, 27. Sobrou aqui 0. 80 menos 73 é 7. Isso aqui 0, 70. Se eu colocar mais um 0, continua o cálculo lá, vai dar 1. Aqui já está bom. Aproximadamente 30,5 era litros, então vai ter que continuar sendo litros. 30,5 litros é o novo volume. Aumentou o volume, aumentou a temperatura e aumentou a pressão. Então nós temos uma transformação aí que os 3 valores ficam aumentados. Beleza? Ok, pessoal? Vamos para o último exercício, então. O último exercício está aqui embaixo e diz assim: em 1992, comemoram-se os 80 anos da descoberta dos raios cósmicos. Bom, esse exercício é de 92, né? Esse exercício da VUNESP aí de São Paulo. Os raios cósmicos são partículas que entram, né, vêm do espaço sideral e entram na atmosfera terrestre com grande energia, tá? Eles são motivos de estudo da física. Cientistas russos e da Unesp, por meio de balões estratosféricos, né, fazem pesquisa. No lançamento desses balões, o invólucro, o balão, ele é parcialmente cheio, ele não sai do chão estufando, assim, todo cheio, ele sai meio murcho, assim. Por quê?
de forma a prever a grande expansão que o gás sofrerá às elevadas altitudes. Ele sobe meio não tão cheio, quando ele chega lá em cima, por causa da baixa pressão da atmosfera, ele expande, ele fica bem cheio. Tá? Aí fica uma bola bem cheia. Suponha que um desses balões foi parcialmente preenchido com 300 metros cúbicos de gás hélio, medidos ao nível do mar, ou seja, a pressão atmosférica normal, num dia em que a temperatura era de 27 graus Celsius. Já dá para a gente fazer essas 3 anotações aí. Vou colocar aqui, ó. O volume... Opa! Caneta amarela não. O volume 1 do gás é de 300 metros cúbicos. Esse é o volume. A temperatura é a temperatura ambiente que está dizendo ali 27 graus Celsius. A gente já sabe, né? O que a gente faz com 27 graus Celsius para transformar em Kelvin? A gente soma com 273. Somando isso aqui, dá 300 Kelvin. Essa é a temperatura ali no local. E a pressão é a pressão ao nível do mar. Então, nós temos uma pressão de 1 atm, 1 atmosfera. Beleza? Aí o exercício diz assim, que volume ocupará o gás? Então vamos lá, vai ter um outro volume aqui que eu não sei qual é. Essa é a pergunta. Que volume ocupará o gás quando o balão estiver a 30 km de altura, onde a pressão do ar, faltou o ar, é de 0,01 da pressão do nível do mar. Então agora a pressão, pressão 2, ela é 0,01, ou seja, é 1/100 da atmosfera normal. Então, 1/100 de atm. E a temperatura de menos 50 graus Celsius. Temperatura 2, vamos calcular quanto que dá esse menos 50? A gente vai pegar, para a gente saber quanto é a temperatura em Kelvin, a gente vai pegar o menos 50, vamos somar com 273. Então, vamos ter o seguinte, TK é igual. Pensar no dinheiro, devo 50, tenho 273. Então, eu vou ter 223 Kelvin. Certo? Então, eu tenho aqui 223 Kelvin. Bom, agora eu vou montar a equação dos gases ideais. PVT. Tem gente que chama de PVT Povoto. PVT Povoto. Não sei porquê, mas tem gente que decora assim. Então, lá. Tá aqui o PVT Povoto. Vamos lá. P1 é 1 atm. O volume 1 é 300 metros cúbicos e a temperatura é de 300 Kelvin. Opa, ficou bom aqui porque ficou bom para cortar, né? A gente já sabe que vai dar 1 aqui. Agora a pressão 2 é 0,01 vezes. O volume 2 nós não sabemos quanto é. Deixa eu voltar aqui. A caneta começa a dar umas panas assim aí. E a temperatura 2 é 223 Kelvin. Beleza, vamos fazer a multiplicação, cortar. Aqui está fácil. 1 vezes 300 é 300. A gente vai cortar aqui com aqui, vai dar 1. 1 vezes 223. Já vamos colocar aqui 223. E aí o 0,01 vai passar dividindo, ou seja, 1/100. Isso é igual a V2. Dividir por 1/100 é o mesmo que multiplicar por 100. Quer ver? Vamos colocar aqui, ó. 223, 0,01 é 1/100. Então, o que a gente faz? A gente mantém o primeiro, troca para vezes e inverte o segundo. 100 dividido por 1. Então, 223 vezes 100. Ou seja, o volume 2 será de 223, com mais 2 zeros por causa do 100. E aí nós temos 22.300, não é litros. Lá em cima, o volume é metro cúbico, então é metros cúbicos, ok? Então esse será o novo volume do balão. Quando ele sai do chão, ele ocupa, o gás que foi colocado dentro dele ocupa 300 metros cúbicos. Conforme ele sobe, a pressão de fora é menor, o balão expande, ele estufa, fica cheio, e ele passa a ocupar então 22.300 metros cúbicos. Beleza? Dá até para fazer uma relação aí, é só dividir esse valor aqui. Dividir esse valor de 2.300 por 300, a gente vai saber quantas vezes aumentou o volume do balão. Beleza? Valeu, pessoal, é isso. A gente termina assim essa série, essa lista de gases. A gente vai começar a entrar em termodinâmica. Ainda vou falar de pressão, ainda vou falar de volume.
ok? Mas a gente já vai começar a falar de termodinâmica, quando um gás é usado para realizar trabalho e fazer coisas para o nosso dia a dia. Por exemplo, fazer um trem andar, um trem a vapor, ou mesmo fazer o carro andar, né? Quando você liga a chave, o motor funciona queimando combustível, né? E fazendo o gás expandir e movimentar o pistão. Beleza, pessoal? Até a próxima. Um abraço, valeu!